pessoal que está assistindo aí, calma, cocada, porque nós estamos naquele momento que a tela está preta para nós. E a gente vai vendo. Ó, tá aqui o Tutamé está fazendo uma transmissão. Pronto. Tá vendo aí a gente? Tá aqui, Tá. todo mundo aqui. Isso. Bom dia! Começamos agora mais uma transmissão ao vivo, entrevista ao vivo aqui no Tutameia. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Irã do Espírito Santo, nosso super especial convidado de hoje. Conte-nos tudo sobre o Irã, Eleonora. Tudo não, vou só dar uma pincelada, aquele que vai nos contar melhor sobre ele. Irã é artista, multimídia, pintor, desenhista, escultor, gravador, de Mococa. Gente, De Mococa. E vai contar pra gente como é que começou não a sua carreira, mas como ele viu que queria entrar para o mundo das artes plásticas, queria viver disso e se expressar, mostrar a sua cara para o mundo por meio aí da sua produção manual, né? Ok. Bem, bom dia a todos. Eu acho que desde que eu me lembro, assim, eu sempre tive um fascínio pela imagens, pelo desenho, que foi que me levou basicamente a ser artista. E eu acho que foi uma das únicas coisas na vida que eu tive certeza que eu queria ser artista. Desde uma idade muito ali tenra, eu era muito novo, desenhava compulsivamente. Muitas crianças desenham, né? A maior parte das crianças desenham, só que chega num momento que para, né? Eu acho que a diferença do artista é que um artista, no caso, que se expressa dessa forma, através do desenho, da pintura, outros migram para outros meios, mas eu acho que a maior parte das vezes vem daí, né? Dessa relação mais direta com o desenho, esse desenvolvimento. E foi o meu caso. Eu nunca desviei dessa tendência. Assim. Vim para São Paulo em 81, né? Eu sou de Mococa, sou nascido em 63. O que você fez? Bom, para fugir do interior, primeira coisa, e daquela situação mais, né, eu acho que todo mundo conhece um pouco de como que é o interior. E para estudar arte, eu tinha essa convicção e esse desejo, e daí eu entrei na FAAP, numa época que a FAAP tinha uma certa efervescência, com os limites da época, ainda era ditadura, e apesar... Enfim, tem muitas coisas que eu poderia dizer sobre a parte também de formação universitária, mas, para resumir um pouco, daí eu vim, trabalhei sempre tive a sorte de trabalhar sempre com artes gráficas, coisas relacionadas, né? E comecei a mostrar aos poucos. Na época, estava tendo um interesse muito grande por arte jovem, muito jovem. Às vezes, hoje em dia, assim, retrospectivamente, eu faço um pouco de uma crítica, autocrítica não, porque a gente não era responsável por isso, né? Mas eu acho que foi um pouco precipitado, aquela coisa da geração 80, tal. Mas, sei lá, aos trancos e barrancos a gente foi indo, eu fui indo e mostrando o trabalho, tendo um reconhecimento. Daí, quando me formei em 86, eu fui morar em Londres, assim, fui aventurando, tal, mas também arrumei um emprego num escritório, uma agência de design gráfico, que foi o que me manteve durante muito tempo. Eu só fui viver de arte com quase 40 anos. Né? Assim, até lá eu fazia ilustração, daí eu voltei para o Brasil e fiquei fazendo freelancer
fazendo tipo de tudo que me ofereciam, essas coisas todas. Até, assim, também o mercado aqui se fortalecer um pouco. E eu acho que, assim, o turning point, assim... Eu fiz Bienal, tudo, mas não adiantou nada, continuei. Eu lembro que eu morava aqui no Sumaré, no Sumaré não, desculpa, eu morava já em Higienópolis, mas eu fui representar o Brasil na Bienal de Veneza. No dia que eu cheguei às 5 horas da manhã, sentei na prancheta para fazer ilustração para embalagem de cimento. Né? Então, saúde. Tinha que virar mesmo. Tinha que se virar. Então, demorou ainda mais uns bons anos para... Daí, eu estava falando do Turning Point, que foi quando essa galeria em Nova York se interessou pelo meu trabalho, o Sean Kelly Gallery, que é uma grande galeria, trabalho com grandes nomes e tal. Daí aquilo, né? A gente precisa ter esse espaço, não diria nem reconhecimento, que seria um pouco pretensioso até dizer, porque mas também coincidiu com uma época com interesse maior pela arte brasileira, que está diminuindo agora, coincidentemente, né, com o momento político. Isso é um reflexo evidente, assim. Por quê? Como assim? Como assim? É. Bom, isso é uma interpretação que eu faço, mas eu acho que eu não tenho, assim, dados muito concretos para afirmar isso, mas me parece que esse baixo astral que a gente está vivendo no Brasil, né, diminui o interesse pelo país. Já não se, mas isso acho que em tudo, né, não se ouve mais. Há uns anos atrás a gente estava com certo, né, protagonismo aí. Interessante isso. É interessante, que tem a ver com economia, né, com a política. Com a política, tudo. Então, já está, eu sinto assim, sabe, que aquela artista brasileiro já... Antes você falava, é do Brasil, todo mundo, uau, Brasil, não sei o que, isso, né? Uns anos Então, atrás. em todas as Era áreas, Lula, principalmente, né? Em todas as áreas, então, está essa percepção. Eu acho que sim. Eu acho que é evidente. Agora já mudou. Agora estão falando de artista cubano, né? Cuba está nessa fase de... Mas você está falando que, quando eu te interrompi, você estava falando que, enfim, tinha chegado a Nova York, né? A sua obra, a sua arte tinha chegado a Nova York. Daí eu fiz minha primeira exposição em Nova York, foi bem. E daí a coisa do... Falamos especificamente mais do mercado, assim, começou a ter um deslanche nesse campo, né? Assim, que nunca foi uma coisa estrondosa, nada assim, mas foi paulatino e eu acho que isso foi bom. Sim, mas foi o suficiente para você dizer, agora nós dá para viver disso, tal, que é importante, né? E aconteceu tarde na minha vida, bem tarde, comparado, né, a alguns colegas, tudo. Mas eu sempre falo, acho que foi bom isso, não foi ruim, não. Eu acho que foi algo que deu tempo para eu experimentar, sabe, para errar, acertar. A gente continua errando e acertando, lógico, mas de não cristalizar num estilo, né, assim, porque muitas vezes o mercado tem isso de exigir de um artista uma marca registrada. Então, os artistas, às vezes, muito jovens, ficam engessados. Assim, eu acho que não foi meu caso, né? Por essa... que era muito difícil, mas, ao mesmo tempo, tem uma liberdade, né? Então, Você... Desculpe, tive um acesso de tosse aqui. Nessa sua trajetória, dos anos 80 até agora, você vivenciou uma mudança tremenda no mercado de arte. Uhum. Uma profissionalização, você falou já algumas vezes do mercado, quer dizer, há uma interferência, há uma pressão, há uma mercantilização, digamos, da obra de arte, como acho que nunca se viu Certamente. no mundo, né? Isso, você falou aí um pouco da interferência, como é que isso acontece para a produção artística? Como é que o mercado,
financiarização, enfim, esse tipo de vida que a gente tem de capitalismo, que investe muito em arte, tem a arte como enfim, um meio importante de investimento. Como é que isso se reflete na produção? Então, é uma faca de dois gumes, né? É bem uma faca de dois gumes. Se, por um lado, isso nos permite a realizar trabalhos mais audaciosos, de produção mais cara, no caso, eu tenho uma parte de produção que é de escultura, tal, que é uma coisa que é muito cara de produzir. Se não tivesse esse mercado, eu não teria como. Eu ia fazer outra coisa, eu ia fazer coisa talvez em argila, né? Sei lá, eu acho que o artista sempre faz, se você é artista, você vai dar um jeito de fazer o trabalho com os meios que você tem. Então, por esse lado, eu acho que esse investimento em arte pode ser positivo, né? Mas pode ser também negativo, né? No sentido que ele achata muito a produção artística num sentido comercial, né? Assim, explicando melhor, eu acho que ou seja, aquilo que não vende está fora. Então, assim, por um lado, esse desenvolvimento do mercado a partir dos anos, eu diria mais anos 90 no Brasil, e principalmente no ano 2000, que eu acho que deu uma solidificada, por um lado foi muito bom, por outro lado, parece que assim, quem está fora do mercado não existe, que é horrível isso, né? Eu acho que antes, lembro, eu tive professores tal, que eram excelentes artistas, e que não participavam no mercado, e que mostravam, dou um exemplo da Regina Silveira, por exemplo, que foi uma professora, e a Regina não tinha mercado nenhum, sabe? Mas ela sempre fez muita coisa, ou seja, vai alguém agora sem mercado, não faz nada, sabe? Assim, faz coisas, claro, faz coisas alternativas, etc. Mas não vai expor em museu, não vai expor em bienal, sabe? Existe um conluio muito grande entre o mercado e as instituições e uma interdependência, né? Uma relação de toma lá da cá, que é muito chata e é muito preocupante, eu acho. E as pessoas parecem não se dar conta da gravidade. Isso, claro que tem gente que tem ainda um espírito crítico, discutem isso, mas, olha, cada vez menos eu vejo. E, principalmente, a nova geração está muito bem, obrigado, assim, me parece, né? Não tem, assim, incômodo, sabe, com o mercado. Né? E eu acho, assim, isso é uma contradição que a gente tem, eu acho que eu tenho, se a gente faz parte desse mercado, né? Hoje em dia eu me dependo completamente dele, mas eu acho que é aquilo, né? A gente está dentro desse sistema, a gente tem que viver, sobreviver da melhor forma possível, mas eu acho que sem perder um sentido crítico, né? Porque acho que é muito fácil perder, sabe, o chão, assim. Fazer o que é mais conveniente, ou mais fácil, ou mais comercial. Agora, esse povo excluído, né, que você falou, ou você fica com o mercado ou você está fora. Esse povo ele quer continuar a produzir arte. Eles estão conseguindo encontrar ou estão procurando caminhos para levar a sua produção para a comunidade, para mostrar, enfim, para mostrar o que está. Então, eu acho até por uma limite meu, eu não conheço muito isso, sabe? Assim, eu acho por esse limite mesmo de possibilidades, de mostrar. E assim, todo mundo quer fazer desesperadamente parte do mercado. Né? Então, assim, é o que eu sinto, por exemplo. O artista mais radical, mais político, você está, sabe? Me parece isso. Eu posso estar sendo injusto com algumas pessoas genuinamente né, underground, assim, ou que desviam disso, mas a impressão que eu tenho é que e é compreensível, né? Porque quem quer ficar passando fome, entende?
ou com uma vida muito limitada, sem dinheiro para comprar tinta. É chato, né? É assim. E agora, isso também tem muito a ver com uma falta de investimento público. Sabe? A gente não tem bolsa, sabe? A bolsa que tem não é pública, sabe? Então vai depender de um mecenas, entre aspas, bem entre aspas, que vai fazer alguma coisa, etc e tal, assim, da Red Bull, sabe? Que eu acho que não acho legal, sabe? Eu acho que falta investimento público, bolsas, coisas assim, para ter essa produção mais independente do mercado, com pesquisas verdadeiras, né? Porque eu vejo assim uma grande assim desejo de pertencimento, né? E tem todo um sistema que envolve mercado, curadores, que, sabe, não é que todo mundo seja horrível, mas, sabe, é um equilíbrio, eu acho, pouco equilibrado, né, nesse sentido de público e privado. É complicado. Esses leilões de arte, quer dizer, a gente vê de fora, assim, são uns acontecimentos que chegam a valores no mundo hoje inexplicáveis, exorbitantes. Né? Exorbitantes. E essa produção dos grandes mestres acabam atingindo valores astronômicos, às vezes de pessoas também mais jovens. O que explica esse boom assim, da arte? O que você acha que o leilão é hoje um negócio dessa dimensão, bilhões, um negócio... Pois é, eu acho assim, eu não sou um grande conhecedor dessa coisa de leilão, apesar de estar dentro do mercado, tal, é uma coisa que sempre me deu um certo mal-estar, né, esse negócio do leilão e às vezes assim você diz grandes mestres, mas às vezes artistas que não são grandes mestres, são artistas vivos, artistas da minha idade, ou um pouco mais velhos que são mais caros do que grandes mestres, né? É verdade. Que é uma abstração, essa questão do valor, depende, sabe, de um mercado desses investimentos, vai saber lá mais do que, né? Coisas lícitas e ilícitas que podem estar influenciando nesse mercado, né? É muito, para mim, tem um lado misterioso também, né? Assim, mas misterioso, obscuro. Obscuro, né? Por quê, né? Você fala, por quê que esse artista custa milhões? O cara, sabe, que você fala, poxa, é muito especulativo, né? É um capital ali que está especulando, não sei por que exatamente esse artista ou aquele. E isso tem a ver com as forças do mercado das galerias, do poder das galerias, que hoje algumas são verdadeiras multinacionais, poderosíssimas, sim, que têm filiais em Hong Kong, em Nova York, né? Que é impressionante. Você entra em algumas galerias de Nova York, parece estar em museus, né? Então, assim, o poder privado ficou muito grande, né? De entes assim, privados, né? E os museus também ganharam uma outra dimensão mercadológica também. Totalmente, né? Totalmente. Eu não vejo em nenhum museu que eu visito um artista que não pertence ao mercado. E, sabe? E se você vê alguém conhecido, é porque já tem, sabe, ali já tem um interesse do mercado, esse cara vai bombar, porque não sei o quê, daí pega o cara lá de um lugar obscuro, distante, não sei o quê, mas já tem os olhos, sabe? Então, assim, é incrivelmente associado, assim, a curadoria dos museus com os interesses do mercado. Isso pasteuriza a arte, não? Olha, hoje em dia é assim, eu não sei se dá para a gente falar em pasteurização, porque hoje em dia existe uma grande diversidade, para o bem e para o mal. Eu acho também, porque ao mesmo tempo que é o vale tudo,
Mas existem muitos tipos de... E eu acho que, mesmo dentro de uma feira de arte, que é uma coisa que eu tenho muito problema com feira, né? A gente pode falar um pouco disso também, que eu acho que é coisa... sim. Talvez também é um fato das artes plásticas hoje em dia que não dá para ser negado, mas que eu acho muito problemático. Por que você acha muito problemático? Eu acho problemático porque as feiras começaram a ocupar um espaço institucional que não é dela, não deveria ser dela. No meu ver, ok, feira, legal, ótimo, vende o trabalho da gente, maravilha. Só que assim, começa a ter curadoria em feira. Como que a curadoria é uma coisa que dura 4, 5 dias, sei lá? Para quê? Para quem? E como assim? Se você vai fazer curadoria, você vai fazer curadoria das artistas daquela galeria. Então, fica um jogo ali de é uma coisa meio encenada, ao meu ver, sabe? Palestras, não sei o quê. Eu falo, bom, o SP Art ocupa o prédio da Bienal, quer dizer, tem um simbolismo nisso. Né? Exatamente. E isso demorou para pegar no Brasil, né? Também teve a ver com esse boom que a gente passou, agora não sei como é que vai ser. Né? Mas a primeira vez que eu fui a uma feira demorou porque não é que eu me recusava, eu não tinha interesse de aquela coisa, eu vou ir para a feira, eu lembro de Colônia, nem sabia onde era a feira, nada. Mas em 99 foi a primeira vez que eu fui a uma feira que foi a Arco de Madrid, que na época era muito importante, daí teve um declínio, que também tem essas coisas, né? E tal, depois declina, coisa de mercado. E eu fui escolhido com mais 3 artistas que era um ano do Brasil, uma coisa assim, para fazer exposições individuais, assim, né, lá. E fui pela primeira vez. E para mim foi chocante. Eu lembro que eu fiquei super deprimido. Eu não tinha ideia. Aquele supermercado, né? Supermercado. Uma situação de se ver assim, um supermercado como um produto e aquele espaço ruidoso, meio, sabe, de parque de diversões, assim. E, para mim, nada se sustenta numa feira, sabe? Você vê, com algum esforço, você vê coisas boas, tanto... Como assim nada se sustenta? Explica nada se sustenta, não sei porque não tem contexto, sabe? Quando eu vejo um trabalho meu numa feira, eu mal reconheço o trabalho, sabe? Está naquela balbúrdia. E assim, a galeria se esforça para fazer uma coisa limpa. Não é fácil para eles também, sabe? Que tem que fazer essas sei quantas feiras no mundo inteiro. Existe uma exaustão. Eu acho que esse modelo está um pouco com os dias contados. Pode demorar ainda, acho que vai demorar, porque tem muito investimento nisso. Mas não é possível que as pessoas aguentem isso, sabe? Esse circuito incessante e muita viagem, muita festa, sabe? Muita vernissagem. Você falou que tem uma simbologia da feira ser no espaço da Bienal. Qual é essa simbologia? Da ocupação do espaço institucional. Da ocupação, né? do mercado do espaço eu acho. E assim, parece que as feiras estão mais importantes que as bienais, o que é tem gente que vê dessa forma, de fato, parece piada, mas... Por conta do comércio. Né? Porque assim, você vai na Bienal, em princípio, você não está à venda, se bem que muitas coisas indiretamente estão. Né? Mas... numa feira tem esse frisson, sabe? Tem a tal do o fetichismo, né? Ali da mercadoria está mais explícito. Essa expressão ela tem estado muito presente aqui no Tutameia. Porque teve o aniversário do Manifesto Comunista, depois dos 200 anos do Marx, a gente trouxe vários estudiosos da obra de Marx. E sempre
chega nesse... Aparece nesse que é o... parece que é o cerne da questão. Eu não sou nem conhecedor, nem estudioso, mas o conceito básico a gente sabe qual que é. Então. Né? Então, assim, a arte traz muito do fetiche, né? De sabe? Da propriedade e tal. É muito louco. É muito louco. Como penetra, né? Tudo. Então, assim, daí, assim, às vezes eu tenho que, sabe, parece que jogar uma água fria na cara para perguntar assim, nossa, por que eu sou artista mesmo, sabe? E por que você é artista? Então, eu acho que eu comecei a falar disso porque eu acho uma necessidade interna, né? Eu acho que o artista tem esse deslocamento, uma coisa que pode parecer um pouco romântica, talvez seja um pouco romântica, não sei. Eu acho que tem uma forma de perceber o mundo que é peculiar, não é comum, né? Aquela coisa, falar que todo mundo, né, tem essa coisa que todo mundo é artista. Não, acho que todo mundo pode ter sensibilidade artística e todo mundo pode desenvolver coisas, mas artista, se eu quiser começar a cantar amanhã, não vou, né? Ou ser um músico, não é assim, né? E também, além dessa sensibilidade, que também não quero deixar, né, uma aura de romântica, né, com a sensibilidade, mas eu acho que tem uma questão da sensibilidade, da forma... É um tipo de inteligência diferente, que eu acho que é particular, e combinado com uma sensação de, sabe, de não pertencimento. Pelo menos é muito a minha experiência, e é de experiência que eu ouço de colegas, né? Com a gente, como é que foi e tal, né? Você tem, assim, sempre aquele menino ou aquela menina meio esquisito, que vai ser artista, né? É difícil você pegar uma pessoa super integrada, sabe? Que vai ser artista. Parte de um incômodo, você não sabe, que eu acho que diversas, até pode ser uma perturbação psicológica grande ou menor, mas alguma coisa sempre... Parte de um incômodo. eu acho que sim. E eu acho que... eu, no meu caso... E ela busca incomodar também, não? Exatamente. Eu não sei se ela busca incomodar, mas incomoda, né? Eu acho que, querendo ou não, eu acho que a boa arte, ela... até porque o belo também tem um lado de terror, né? Terroriza também, não é? Então, essa fronteira entre o belo, o sublime e todo, é meio vertiginoso, né? Então, eu acho que a gente no meu caso, eu acho que eu tenho necessidade de fazer arte também para me segurar, entendeu? Porque é uma maneira de você colocar ali no concreto, né, coisas, inspirações suas, assim. Então, e é isso, entendeu? E com a mercantilização da arte, com a enorme burocracia, né? Eu sou obrigado a ter uma empresa, eu tenho que ter contador, eu tenho que ter gente cuidando de financeiro, sem ter um grande movimento, não é que é... Mas, mesmo assim, é um inferno na Terra. Então, assim, aí você fala, nossa, parece que eu sou obrigado a ser um empresário sem ser, né? Que é horrível. Eu acho que é uma injustiça com o artista. Vamos mostrar um pouquinho das suas obras aí que a gente tem? Nós estamos falando da sua produção, fala aí. Ele mandou aqui, acho que em ordem cronológica, mas eu vou bagunçar a ordem cronológica aqui. Tá. Eu ia começar, ele falou o Urã falou aqui que o seu chegada ao mundo das artes passou lá pelo reconhecimento de Nova York. Eu vou botar uma obra que está em Nova York que me chamou muita atenção aqui. Muito legal, muito divertida. Vamos ver se eu consigo aumentar mais aqui. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo te ver aqui, Rodolfo? Oi? Você está... Tô com essa... Tá vendo que Não mudou aqui. Será que eu vou fazer? Passa para ao vivo.
passar para ao vivo? Faz para ao vivo só para ver aí que vai. Não vai, ó. Ver. Eu vou voltar para nós e vocês ficam se falando, eu vou fazer outra ligação aqui com o teu computador. Tá bom. Que tal? Né? Acho que Eu melhor. posso Então, eu posso falando do A gente, trabalho. vamos falando, então vamos começar falando do trabalho que... E aí eu faço outra ligação. Enfim, desse caminho. Só para quem não conhece, bom, vamos descrever, você descreve os caminhos que você chegou e a gente daí Tá. um pouco vai pegando. Né? Ok. Apesar que aqui apareceu, ó. Apareceu? Apareceu? Vamos ver Apareceu. aqui. Eu vou aqui. E desapareceu. Não, está ao vivo aqui, então eu apareceu vou- aquele momento. Eu vou tentar aqui. Você quer que eu vá falando desses primeiros trabalhos? Você fez uma seleção. Então, esse Nós estamos aqui. esse PDF, por exemplo, isso daí é um trabalho de final dos anos 80, por exemplo. Eu normalmente coloco, quando eu faço apresentações, tal, essa série de desenhos, chamada Conteúdos Úteis, porque eu considero que ela é uma série importante e fundadora de um pensamento que deu origem à escultura, a uma série de coisas. E por ser desenho, né? Como eu disse, eu sempre desenhei compulsivamente. Uma coisa que eu faço todos os dias, né? Não necessariamente desenhar com um fim, quer dizer, eu vou fazer um desenho, ou normalmente não, né? Normalmente eu rabisco incessantemente, uma coisa bastante obsessiva, tal. Mas tem a necessidade de daí pegar esse material todo e apurando, tal. E eu fazia muito desenho figurativo, né? Assim, e nessa época eu comecei e sempre o desenhar me fez pensar sobre a natureza do que eu estou fazendo, né? Porque muitas vezes você faz quando você é criança, tal, você quer. Eu gosto muito, né, do termo em inglês drawing e do verbo to draw, que desenhar, que é também trazer para si, né? To draw é como uma drawer, como uma gaveta, você traz para si aquilo. E esse pensamento, né, de como representar, por que a gente representa, então tem essa indagação e também com algumas leituras que a gente, né, faz, traz esses questionamentos. E essa série, eu estava pensando, eu representei garrafas diversas, que daí eram coisas que eu usava, o vinagre, ou isso aí, o pinho-sol, um galão de óleo. São todos são desenhos grandes. E daí tinha uma brincadeira com o título, né? Eu gosto de mexer também com o título, com a parte verbal, assim, conteúdos úteis, né? Porque na arte tem muita discussão de forma e conteúdo, né? Então tem uma ironia sobre isso, mas também na forma de representar, né? Aí eu procurei ir atrás de uma objetividade na representação. Ou seja, então, em tirando as medidas desses objetos, se transferindo em uma escala X, que eu não lembro qual é. Gigante, isso aqui deve ser o quê? Umas 3 vezes maior do que a obra, uma coisa do que assim, o objeto. Então, é como voltar para a idealização, para o projeto daquele objeto, né? Então, é uma forma de trazer para si de uma maneira objetiva, que tem um pouco a ver com uma reação, esse desnorteamento que a realidade, com toda a complexidade que tem, visual também, mas não só visual, traz, né? Então, tem uma maneira de chegar, algumas pessoas falam as formas platônicas, tal, que também pode ser visto como algo por aí, mas de voltar para a essência um pouco do objeto.
né? Deixa eu só ver uma coisa. Será que Eu não estou conseguindo então, aqui. então, será que aqui o meu não ficou fora da internet? Ele deu aqui que não tá. Ah, não, aqui eu tô. Acho que ele Tá. Eu não consegui Tô aqui, ok, tá tudo certo. conectar. Eu tentei tantas vezes aqui, ó. Ele dá sempre Também preto. Tá sempre. Bom, a gente coloca na sequência aí essas imagens. Mas você não tá. Eu não estou conseguindo fazer aqui, ó. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vou abrir o desktop. Enter. É esse que eu não estou conseguindo fazer, ó. Tá vendo? Aí, eu não abri. Mas, enfim. Liga tudo. Eu tentei tirar, mas eu acho que vamos seguir aqui, porque eu não estou conseguindo. Parou aqui o programa, enfim. Parou o programa de conexão, né? Certo. Mas devo retomar o que eu disse? Não. Sim, Não, não. tá tudo. Não, é que aí a gente coloca o que você falou, a gente coloca as imagens a gente coloca no site. Ok. Para fazer sentido. Né? Bom, só vamos falar mais duas, apesar que como o povo não está vendo, mas essa aqui é muito curiosa. É um buraco de fechadura. Então, esse também é um trabalho já um pouco antigo, de 99, eu acho. Que é então, isso daí tem uma relação direta com o que eu estava falando, que eu tomei como base dessa pequena escultura, mais um alto relevo do que uma escultura. Essa aí é pequena mesmo. Né? Ela tem 8 centímetros de altura, né? É um buraco de fechadura real, né? As proporções, só que aí ele é, claro, ele é aperfeiçoado no sentido que é, né, de uma forma, são formas geométricas, que é meio esfera com meio cone, né, com uma secção de um cone, né, tem muito essa relação nessas esculturas, assim, né, trazer um objeto do mundo tal para uma definição geométrica clara, assim. E no caso ele é feito em aço inox polido e vai sobre a parede, e ele funciona como um olho mágico, revertido. Né? Então, você se vê... É um espelho ali. É um espelho, você olha, então tem essa inversão de significado, né, do buraco da fechadura, que você olha através, só que você está incluído com o ambiente. Daí eu fiz algumas versões desse trabalho, depois eu fiz em cristal preto, e em granito, fiz grande também, uma versão maior. Então, aqui a gente viu uma escultura, está falando de uma escultura muito pequena. Vamos passar lá para aquele trabalho que é uma escultura muito grande, né? Que é... Esse de Nova York. Esse de Nova York aqui. Eu gosto muito de trabalhar com diferentes escalas, né? Ao mesmo tempo que como esse buraco da fechadura, que tem 8 centímetros, já fiz coisas até menores, com o monumental. Né? Quando vai para as pinturas de parede, então, ficam maiores, pode ficar bem maior, né? Que é outra vertente do trabalho que é importante dentro do corpo. Né? Mas, falando de escultura especificamente, esse trabalho, chamado Playground, que eu fiz em Nova York em 2013. 2013. Foi onde que... Isso é em frente ao Central Park, na entrada sul do Central Park. Enfim, fui convidado por essa instituição em Nova York chamada Public Art Fund. Você vê, apesar de ser um fundo que vem de uma pessoa, né, privado e tal, é public, né? Entende? Então, para falar também dessa diferença, né, importante, que está lá desde os anos 70, que é incrível, né? Também a constância disso, e daí é uma coisa que as pessoas conhecem, esperam. Então, eles fazem coisas em diversos locais da cidade, mas tem 2 lugares mais constantes, que é essa praça, digamos, que tem aí na entrada do
do Central Park e também no Rockefeller Center. E eu escolhi aí, porque eu achei mais interessante, e pensei nessa escultura, que é de concreto, que representam blocos, mas ela não é feita com blocos, né? Ela é uma coisa fundida em algumas partes e colocadas ali juntas. E eu pensei numa escultura que as pessoas pudessem, eu não gosto muito dessa palavra, mas interagir. É a pergunta que eu ia te fazer, entendeu? O pessoal pode sentar ali, tirar foto? Pode. Porque... Nossa, foi feito de tudo. Isso aqui, a escultura parece que chama o turista para aparecer lá, fazer essa fotinha. Na época, as pessoas fizeram muitos selfies, e tinha coisa no YouTube, fizeram até videoclipe dentro que eu acho isso bacana, né? Uma interação daí realmente interessante. E eu pensei em Playgrounds, esse título. Essa escultura tem bastante a ver com esculturas anteriores que eu fiz, menores, que trata de arquitetura, que é uma grande... Tenho um grande interesse por arquitetura, eu gosto muito. E a arquitetura como assunto, mas também como suporte, né? E, no caso, eu pensei nessa estrutura que representa esse cubo que pode ser, que não se sabe se está sendo construído ou se está sendo demolido, mas eu acho que lembra mais uma coisa num processo de demolição, tal, desastrosa, mas muito controlado ao mesmo tempo, né? Que tem um acabamento muito... Então, fica aquela situação assim entre um Lego e sabe, uma marreta. E uma marreta, ou entende? Essa ambiguidade do construído e do destruído. Ali, né, no centro de Nova York, né, nesse centro do capitalismo, aqueles prédios que são verdadeiros monumentos, né, ao sucesso do sistema, tal. E Playgrounds, né, tinha essa coisa da interação, mas também jogando um pouco com uma certa ironia, né, até meio óbvia. Eu quis fazer uma coisa que não fosse hermética, tão hermética, que fosse ambígua, mas, sabe, algo que... Porque o americano tem uma relação muito, assim, forte de ver as coisas como divertimento, né? E o público, assim, médio, mesmo nos museus, né, o pessoal cada vez mais quer interagir nesse sentido negativo, assim, que eu acho negativo, né, que é uma coisa que é coisa lúdica, né? No caso, a pessoa vai estar aí brincando numa estrutura que é um bunker, mais ou menos, uma coisa meio... Me lembra uma coisa um pouco de guerra, assim. Bom, essas obras, você falou de brincar, as suas obras também brincam com o público, né? Aquela da fechadura. Sim. E tem outras que funcionam mais ou menos como elas, quer dizer, são espelhos... Sim. Aqui um espelho quebrado, espelhos apresentados de uma forma diferente daquela que a gente está acostumado a ver e produzindo também imagens diferentes daí, né? Então, tem uma... São vários espelhos dobrados. Sim, eu fiz muita coisa com espelho e objetos, superfícies reflexivas, né? Eu gosto bastante disso, porque a escultura, no caso, ela é contaminada pelo ambiente, né? Então, ela se integra, querendo ou não tem como, e também não tem como o observador não se ver, né? Então, aí eu acho que já rompe uma certa passividade, né, da escultura clássica, né? Isso já está sendo feito faz tempo, né? Não inventei a roda, evidentemente. Mas o observador se vê distorcido, né? Quebrado, né? Assim, esses espelhos dobrados, que eu chamo de espelhos dobrados, apesar de ser sem título, ele é nada mais do que uma chapa de espelho cortada em um ângulo e colocada como se estivesse dobrada.
né? E aquilo também faz uma dobra no espaço, ele deixa o espaço um pouco caleidoscópico, assim, e vertiginoso. As pessoas falavam muito disso, que tinha uma sensação de vertigem, né? E é uma operação muito simples, né? É elementar, assim, eu gosto muito dessa interferência mínima nas coisas, né? Mas que é decisiva, né? Também não gosto de interferência mínima que não muda muita coisa. Sabe, que acaba sendo relevante e que, uma vez colocada ali, você não tem como negar, né? Sei. Mais uma aqui. Sim, isso também é outra grande. Essa aqui é outra. Isso daí é a parte... Aqueles espelhos estavam expostos em Nova York, essa está em obra em granito, está em Dublin. Em Dublin. Isso é no Irish Museum of Modern Art, o IMA, conhecido como IMA. Eu fiz uma exposição lá em 2007, em 97, certo? Aqui está 2009. 2009, meu Deus. Não, desculpa. A exposição foi em 2007. Agora, numa certa idade, a gente começa a pular as décadas, né? É terrível. Mas, enfim, 2007 eu fiz a exposição. Consegui! Que bom. Consegui. Aí. Então vamos ver se Mas vai. aqui eu tô em Nova York, é isso? Não, você está na Irlanda. Eu já estou certo. Irlanda. Então tá. Então, lá. Agora... Oba! Então agora a gente vai mostrar essa e vai mostrar as outras que ele falou para o pessoal poder... Vamos falar dessa agora? Vamos falar dessa. Ok. Aqui. Então, essa escultura, ela é parte de uma série que se chama Correções, que tem algumas coleções públicas, tem no Maxi de Roma, tem em Iotim. O que ela está corrigindo? Ela está corrigindo nada mais, nada menos que a natureza. Porque aí também é um título bastante irônico e meio cruel, porque eu parto de rochas naturais, né, e fui cortando, lapidando essas rochas, mas respeitando conforme a forma natural delas. Então não tinha exatamente, ao mesmo tempo que tinha uma imposição, né, racionalista sobre, né, de maneira a transformar aquele objeto que é orgânico, uma forma orgânica, tal, numa forma geométrica, né, possível de ser descrita geometricamente, tal, de maneira simplificada, né. Então tem aí um desejo, tem um comentário também da cultura se impondo sobre a natureza, né, e você faz isso daí. Uma coisa eu sempre dá uma certa culpa, né, se a gente mexer na natureza, uma rocha que levou milhões de anos, sei lá, para se constituir, e a gente chega e corta, né, e, enfim, faz piso de shopping, né, essa coisa. Mas, enfim, voltando à ideia mais inicial assim, da escultura, tem toda um pensamento sobre também na história da arte, que tem essa tentativa de traduzir a natureza como forma geométrica, né? Alguns artistas fizeram isso. E é basicamente digamos, esse discurso. E aí como eu disse, eu fiz exposição em 2007, 2006, na realidade, em Dublin, que foi uma exposição retrospectiva que começou lá no Maxi de Roma, depois foi para o IMA em Dublin, e eles me encomendaram uma obra para uma escultura para o Jardim de Esculturas. Então isso aí é permanente, dá para ver até do Google Earth esse trabalho. Legal, que legal. Então, agora vamos tentar mostrar um pouco sobre o que a gente conversou. Então, aqui começamos falando desse primeiro grupo, os conteúdos úteis, né? Que, então, aqui as garrafas, né? Temos aqui a garrafa de vinagre, o galão, né? E daí... Tinha outros também. Daí a gente entrou logo depois em obras mais interativas, até desafiadoras para o público, que foi essa
A gente falou aqui Da fechadura. da fechadura, o buraco da fechadura, né, que se abre para o lado de Revertido. revertido, né? Então, não sei se dá, eu acho que vou tentar ampliar um pouquinho. Amplia aí, vamos ver. Não vai rolar. Tá. Então, mas acho que dá para ver aqui, Que é, então, o buraco da fechadura, na verdade, é um espelho, né? Como a gente conversou. E aí depois a gente foi lá para Nova York, Playground. playground lá, que a gente falou, é uma construção ou é uma destruição? Né? Onde você se colocaria para tirar uma selfie? Né? Imagina aqui, nesse cantinho, garanto que tem um monte de gente botando o cotovelo Então, ali. se alguém tiver curiosidade maior para esse trabalho específico, tem um vídeo que é muito legal, que está disponível no YouTube e no Vimeo também. É só colocar lá Playgrounds, meu nome, Public Art Fund, de Nova York. No próprio site do Public Art Fund, que é um site que vale a pena visitar também, tem outros trabalhos super interessantes, tudo. Dá para ver esse vídeo que mostra legal. a interação das pessoas, tem crianças, e tem uma passagem das estações pelo trabalho, que é bem Legal interessante. também, né? Que a gente O fez. outono, todo ar A gente de começou vermelho. na primavera, final de verão, assim, e depois passou para o outono e inverno, como vocês veem pela essa foto aí, que muda radicalmente a Sim. percepção do trabalho. E muda essa interação também. Totalmente. Totalmente. Bom, e daí a gente voltou para aquela história de interação, de como a obra muda quem está vendo a obra. Né? São os espelhos dobrados. Né? As fotos aqui são de uma exposição na Sean Kelly Gallery, em Nova York. Mostramos essas três aqui. Tá rolando. Tá rolando, né? Tá indo. Agora funcionou. Então, Ao vivo é assim, né? acho que antes da gente voltar aqui para as nossas... Tu tinha falado de uma... A gente tinha visto uma aí que a gente queria... Falou, pô, que legal. Essa aqui, né? Isso aí eu ia pedir. Muito Eu ia pedir para vocês mostrarem essa mesmo, porque isso é parte também dessas pinturas de parede que eu faço, que me interessa muito. Isso foi um trabalho que eu fiz na Capela do Morumbi, que parece que está interrompido, infelizmente, esse programa, esse projeto, que já há mais de 20 anos, eu acho. Com a presente administração, interromperam. Enfim. Mas também foi um trabalho que eu adorei fazer, acho que foi muito bem sucedido, muito simples na concepção, nada simples na execução, porque isso também é parte de uma série de pinturas que eu faço com 56 tons de cinza, nada a ver com aquela... Tá, isso já comecei a fazer isso bem antes dos 50 tons, e são, né, quando surgiu o livro eu fiquei mortificado, assim, porque... 50 tons de cinza é meu, não, porque não tinha mais como falar da coisa sem as pessoas me associarem com aquele pastiche lá. Enfim, e isso daí vem também de muito tempo, né, que eu estou mexendo com isso. Eu comecei com 3 tons de cinza. Minha primeira participação assim, numa exposição fora foi também no MoMA de São Francisco. Fiz uma grande pintura usando 3 tons de cinza, que no caso eram representações de tijolos, tal. Nem sei se tem nesse grupo de... Eu creio que não. Mas, enfim, daí eu fui desenvolvendo e deixando cada vez mais abstrata, ao ponto de ficar só essa representação da passagem, né, do claro escuro, de claro escuro, que acaba sendo uma modulação do espaço de uma maneira assim muito básica, né? Apesar de ser a pintura em si ser uma coisa complexa, eu faço com vários assistentes, tem todo um tempo
Isso é uma coisa que eu acho, por um lado, bacana, porque resiste, por exemplo, a galeria quer colocar em feira, não dá, é impossível. Porque, imagina, não dá, uma pintura dessa você leva assim 3 semanas para fazer, a feira dura menos que 1 semana. Quer dizer, então tem esse tempo, como vocês estão, né, o que a gente falava aqui antes de começar a entrevista, né, de contra a maré, assim, não, se quiser mostrar esse trabalho, você tem que reservar 1 mês aí, sabe? Ou 3 semanas, ou um trabalho menor, 2 semanas, no mínimo. Né? Teve trabalho, eu já mostrei em galerias, o que é admirável até, né, que galerias topem fazer isso, porque é uma coisa que custa e você não vende, é raríssimo vender uma pintura de parede, que a execução do trabalho levou mais tempo do que a exposição em si. Então, que é um contrassenso e tal. Mas é algo que sempre me interessou. Eu sempre adorei, porque isso também vem lá dos primórdios, quando eu ia à missa com a minha mãe, lá em Mococa, que tem uma igreja bonitinha, toda pintada tal, que eu ficava fascinado pelas imagens, né, na arquitetura. Eu lembro que eu ficava a missa inteira olhando o teto. E depois que eu fui conhecer um pouco, cresci um pouco, na adolescência comecei a conhecer um pouquinho de história da arte, pelos gênios da pintura, e Michelangelo e tal. Nossa, aquilo para mim assim era o lance, e é o que eu nem sei se eu pensava que eu queria fazer aquilo, mas assim, aquilo ficou, né, como lá no inconsciente, eu acho. E daí, quando eu chego assim na faculdade, eu vejo que tinha artistas contemporâneos que estavam mexendo com isso, né? Com o espaço real. Eu volto a falar da Regina Silveira, que para mim foi uma grande mentora e também uma influência muito grande. E não só a Regina, né? Outros artistas de fora, o Sol Lewis, tantos outros, que atacaram a parede, né? Assim, volta a fazer. E isso, para mim, é bárbaro, porque é uma imagem que tem uma dimensão arquitetônica que você praticamente entra dentro. Né? Você não entra dentro no sentido literal, mas você está dentro daquele espaço que é o suporte da imagem. Então, a relação é muito diferente de um quadro, uma fotografia, ou até uma escultura, né, que você olha de fora. Ali você está fora, mas você está dentro. E tem uma relação espacial com o tempo, que também me interessa. Eu sempre, quando penso nessas instalações, eu penso como o visitante vai se locomover, ele vai... Sabe? Tem toda essa parte que é um pouco cinematográfica, na minha cabeça, pelo menos. Sabe? Que é porque uma imagem você vê ela de frente, mas você vê ela de lado, e tem a questão da perspectiva que muda. E alguns anos atrás eu fiz uma exposição só de pintura de parede, que também está disponível alguns vídeos na internet, em Calgary. E foi incrível, que a gente ficou 1 mês fazendo com 10 assistentes. Uma experiência incrível. Produção, uma coisa assim, é um lugar chamado ACAD, com Demudo, que também dá para ser visto na internet. Alguns filmes foram feitos, bem interessantes. E é isso. Então, assim, eu transito... acho que você me apresentou como artista multimídia, né? Mas eu não me considero muito multimídia, porque assim, eu tenho fobia de eletrônicos, né? Então, a gente usa porque tem que usar, mas assim, eu nunca fiz vídeo, eu particularmente acho vídeo uma coisa meio chata, tudo que tem que ligar na tomada, sabe, tem que depender, eu acho que às vezes tem coisas, né, que são interessantes, que daí não funcionam, né? A gente acabou de ter um bug aqui, né? Por exemplo, igual eu acho a superioridade do livro sobre... Pois é, você não precisa de nada, né? Você precisa só dos seus olhos para ler. E
né? Você pode ler um documento de 2000 anos, mas será que a gente vai conseguir ler alguma coisa? Né? Não sei. Até porque está mudando os suportes aí. Enfim. Mas eu acho que isso também se aplica à arte. Eu gosto da sensibilidade e essa não dependência de tanta tecnologia, sabe? Assim, a gente acaba sempre usando a tecnologia, claro, eu mesmo para fazer projetos de escultura, e até as esculturas são feitas de maneira, às vezes, com tecnologia até de ponta. Mas, uma vez que a escultura está feita, ela está lá. Assim, ela vai resistir até uma bomba atômica, entende? Então, enfim, eu transito por esses meios, pela escultura, objeto, e desenho, como sempre, o desenho para mim é o fundamento de tudo, e alguma coisa de fotografia até, mas não eletrônicos. A gente estava falando, ao contar um pouco da sua história, como a arte faz parte de quem você é, né? Você encontrou isso como uma necessidade para a sua própria vida. A gente, você falou da necessidade da arte. Isso é sempre uma grande discussão. A arte é muito, muito bom, a arte é necessária para você. Tem agora, até um livro. Ernest Fischer para mim, foi a grande descoberta da cultura, a mistura da cultura e o marxismo. Esse livro do Ernest Fischer é um caminho, né? Um clássico, né? Então, o que eu queria era exatamente fazer a pergunta, né? A necessidade da arte, a arte é necessária, né? Nos tempos lá dos anos 70, o Pasquim vivia nas piadas deles, de vez em quando, sempre nas margens dos textos, vinha lá algum desenhinho e a pergunta: a poesia é necessária? A poesia é necessária frente a tudo que estava se vivendo naquele momento? Pois é, né? Então, para a sociedade, eu acho que eu acho que ela é necessária para o indivíduo que produz a arte, como forma de manter a sanidade ou uma média sanidade para poder continuar a ver, né? Eu acho que ela é uma espécie de pulsão, assim. E eu acho que certamente para a sociedade é importante, apesar dela ser necessária, né? Apesar dela ser, digamos que, sequestrada, né? Do jeito que é. Sequestrada pelo mercado. Mas ela já foi sequestrada pela igreja, pelos mecenas, tal. E, no entanto, sabe, você vai na Capela Sistina, putz, né? Você fala, gente, que loucura, porque assim, é uma coisa mais maravilhosa, uma das coisas mais maravilhosas do mundo, que foi, mas a razão daquilo existir não podia ser pior, né? Então, quer dizer, o que o artista consegue fazer no meio de uma situação tão adversa, às vezes até sendo cúmplice de coisas, regimes. Mas eu acho que, assim, eu acredito que isso eu acho que é uma questão também, né? Se a arte, o artista, se está trabalhando por uma causa boa ou não, né? Isso, eu particularmente tenho preferência para artistas que têm uma preocupação social, mesmo que isso não seja explícito no seu trabalho, né? Como eu acho que não é o meu. Eu acho que as pessoas me questionam muito isso. Você é tão militante, porque eu acho que eu não sou. Né? Hoje em dia é fácil ser militante, basta você. Mas para alguém que expressa opinião política, que tem um lado, né? Claro, assim, isso para mim é fundamental, sabe? Eu não suportaria ficar numa situação, por exemplo, como a gente está hoje, sem tomar partido, né? Eu acho que não dá, né, para não tomar partido. Então, assim, eu particularmente tenho preferência por artistas, não diria nem arte, por artistas que têm um posicionamento e que eu não consigo entender alguém que se diz que é sensível, que é culto, etc. e tal, e não conseguir ver o sofrimento do outro, né? Tá satisfeito com o seu próprio conforto,
ou com sua própria arte, né? A não ser casos muito extremos, quando eu acho que o artista tem uma preocupação mental muito grande, que está tão alheio, né? E pode produzir coisas incríveis, maravilhosas, mas alheio dessa. Eu digo que são os únicos artistas livres, são aqueles que têm, como o Bispo do Rosário, por exemplo, que é uma produção que realmente escapa a tudo, né? Com qualquer compromisso. O resto de nós, assim, está compromissado de alguma forma, né? Você tem um compromisso com o mercado, você tem um compromisso com a sua visão de mundo. Né? Eu acho que... Agora, a sociedade, eu acho que, infelizmente, né, vai absorver muitas vezes, e é mesmo assim, ainda em parte, depois de muito tempo. Né? Tem um espaço aí, né? Por exemplo, assim, hoje em dia, assim, todo mundo acha lindo o impressionismo, né? Todo mundo. Qualquer dona de casa pode ter uma reprodução do Monet, mas na época achavam horrível, né? Essa mesma dona de casa acharia horrível. Então, assim, eu não sei se a arte contemporânea vai um dia chegar. E eu também tenho as minhas dúvidas em relação ao que está sendo feito. Quer dizer, hoje tem uma diversidade tão grande, tem tanta coisa. O que vai? A gente não tem a menor ideia do que vai ficar, né? O que vai representar essa época. É muito misterioso. A gente não sabe se o trabalho da gente vai ter alguma relevância. Eu não tenho a menor ideia, sabe? Eu acho que é muito cedo, né? Para a gente. O Duchamp dizia que o juiz da arte era o tempo, né? E eu acho isso perfeito, sabe? Mas para o artista produz para o momento presente, para o tempo Claro, presente. claro. O seu tempo é hoje. Eu né, acho que como dizia o você. poeta. Exatamente. Eu acho que você dialoga com o seu tempo. Eu acho que o artista que não dialoga com o seu tempo é um artista que tem problemas, sabe? Que não dá para você negar a história. Eu acho que o repertório, ninguém inventou a roda, né? A gente trabalha com um repertório que você combina com sua experiência pessoal, com o seu repertório pessoal, aquele que talvez seja só seu, que você, coisas mais profundas. Porque eu acho assim que a motivação de fazer arte é algo que eu falo que eu costumo repetir isso, assim, né? Espero que não tenha esses cacuetes assim que a gente, mas que para mim é uma coisa relevante, que eu acho que a arte, a motivação tem uma coisa, é como sonho, né? É um negócio que vem, aquilo vem, que fica tipo te assombrando, né? E como num processo assim da psicanálise que você vai lá e tenta desvendar o sonho, interpretar o sonho, eu acho que com a arte, para mim, pelo menos, a arte tem muito essa função, sabe? Você vai mexendo com aquilo e aquilo vai criando sentido, né? Para você mesmo, aquele sentido que você nem sabia direito qual era. E aí você vai juntando uma coisa com outra, fala, sabe, olha, tem... Sabe? Então, eu acho que, em princípio, é uma coisa que tem que tentar, não sei se é satisfazer a gente mesmo, mas criar sentido, né? Porque eu acho que o grande drama da humanidade é a questão do sentido, né? Para quê? Né? Por quê? Agora, você tem você falou aí, não sou muito militante, mas você tem Chegamos quer lá. botar aqui, Chegamos tem... aqui a alguma... E eu saí do Facebook. Pois é. então, Por que aliás, você foi saiu que do faz Facebook? poucos dias, a gente estava até falando... Então, porque aconteceu? a minha plataforma de militância era meio comodista, assim, de ficar no Facebook e tal, postando muita coisa, me envolvendo, palpitando muito, assim, porque eu também não consigo ir participar sem participar, né? Assim, porque tem gente que fica meio como voyeur, assim, no Facebook, ou usa como uma coisa que eu acho bastante legítima, talvez até mais esperta, assim, né? Que eu acabei me expondo bastante. E criei inimizades. Isso te prejudica no seu trabalho? Olha, eu não sei. A gente ouve coisas, né? Eu sei de colegas que tiveram retaliações reais de colecionadores que devolveram o trabalho por conta da posição política desse artista. E através do Facebook mesmo, por saber pelo Facebook.
Ah, é? Você está apoiando o Lula? Então eu vou devolver o teu trabalho. É. Essa sua posição política, ela não é de hoje, que no momento aqui você falando, agora todo mundo quer lutar pela libertação do Lula, você desde antes do golpe Sim. participando. Não, eu sempre, não sei se quer mostrar ali, isso aqui tem de eu 2000, tá lá, ó, de 2015, quando estava ainda nas articulações para o golpe, eu fui convidado um manifesto aí Sim. de artistas intelectuais, assinam um manifesto eu tive lá na PUC também. Não, isso para mim sempre foi muito... Eu não tinha a menor dúvida. Eu não sou petista, nem de carteirinha, nem... acho que, como qualquer pessoa com senso crítico, foi crítica a várias posições do governo, como seria de qualquer governo, né? Claro. Mas eu acho lamentável essa polarização, no sentido... não assim como certas narrativas colocam a polarização, né? Mas no sentido assim, não pode ter meio termo, não pode ter discussão, não pode ter nada, é um querendo destruir o outro, né? Assim, e eu acho que realmente a direita é muito mais agressiva. Assim, às vezes falam, os petistas também, algumas pessoas de esquerda são, mas, poxa, veja o grau de violência, quem está sofrendo a violência física, aniquilamento, no caso da Marielle, né? São pessoas de esquerda, né? Então, assim, isso não é possível, não é? Você falar que é democrático, é a favor da democracia e suportar isso, eu acho insuportável, né? Eu acho que seria... ótimo, né? Se mesmo as pessoas de direita tivessem um mínimo de abertura para o diálogo, né? E aí você saiu do Facebook por conta dessa por agressões, assim, e para mim a gota d'água foi assim uma coisa que nem partiu de alguém da direita raivosa ou dos fascistas, foi alguém do próprio campo, assim. Então eu falei, olha, isso daí não está legal. Eu acho que porque ali as pessoas escrevem o que querem, sem passar por muito filtro. E eu acho que até eu mesmo já me excedi algumas vezes, numa hora que você... Então, eu acho que está sendo ótimo, não sei. E aí, né? como é que você está? Tá Nossa, você está com delírio treme no não, Facebook? nem Tá um com pouco, crise de nem um pouco. Eu não saí completamente ainda, porque eu estou pesquisando como que faz para sair. Parece que não é tão fácil assim, né? E também para dar um tempo para trocar. Acho que a gente mesmo, né, trocou mensagens e assim para o contato. Porque eu conheci muita, isso que dá pena, porque eu conheci muita gente. Eu fiz amigos pelo Facebook, que é muito legal. Mas, assim, eu entro para ver as mensagens, não fico tentado a ver o timeline. Ontem mesmo, falei, nossa, eu acho que eu estou curado, porque não tive a menor vontade. E parece, eu digo para meus amigos assim, parece sair um elefante da sala, sabe? Eu estou com mais tempo. É incrível isso. Agora, a gente perde coisas, mas tudo bem, né? Essa sua militância, a sua afirmação das suas posições políticas, ela não aparece apenas... que já não é pouco, né? Na assinatura de manifesto, você já tomou atitudes que afetam o seu próprio trabalho, deixando de participar de exposições por causa da orientação política da curadoria, né? Ou do patrocinador, enfim. Você está se referindo ao MASP, ao MASP Riachuelo? Riachuelo. Essa foi a questão, eu acho que foi a história, assim, foi a única coisa que aconteceu explicitamente, assim, e eu acho importante falar isso publicamente e contar um pouco dessa história, né, para ficar registrado também de uma maneira, né, de quem viveu a coisa. O MASP, nos anos 70, quer que eu conte um pouco? Claro. Nos anos 70 promoveu lá uma parceria entre artistas e designers, estilistas da época, tal, que foi muito interessante. E eles fizeram, há poucos anos atrás, uns 3 anos atrás, uma exposição, não sei se vocês chegaram a ver, desse material que é do acervo do MASP, e que é incrível, aqueles vestidos glamurosos, Denner,
aquela coisa toda com estampas incríveis de artistas, quase todo mundo participou na época. Foi muito bacana. O Adriano Pedrosa, que é o curador, teve, não sei se foi só dele a ideia, mas enfim, ele que trouxe a ideia de reeditar isso, que eu achei super legal, porque eu tenho algum envolvimento com isso, porque meu pai vendia tecidos, minha mãe era costureira, né? Então minha família, lá em Mococa, minha mãe assim sustentou a gente na máquina de costura ali com pedal, aquela coisa assim. Então eu cresci nesse só que eu nunca tinha feito, eu já tinha feito alguma coisa com a minha irmã, a Marta, que que sempre fez roupas, teve confecção, pequena confecção, tal. Fazia alguma coisa com ela eventualmente, mas eu nunca tinha feito algo assim mais sério, digamos. Topei imediatamente. Daí veio a carta com o nome Riachuelo. Eu falei, putz, né? O que fazer? Eu fiquei um pouco na dúvida, mas como tinha um prazo muito curto, assim, eu fui tocando com a estilista, tá, com a designer, o projeto, sem saber, assim, putz, o que a gente faz? Veio o nome Riachuelo como patrocinador. Patrocinador, mas é assim, o pior que não era só como patrocinador, ela assinava o projeto, é MASP Riachuelo. Eu falei, bom, a gente vai virar garoto propaganda da Riachuelo, uma empresa que tem complicações que todo mundo sabe, que tá, é só, né, não é uma coisa de mídia alternativa de esquerda, você sai até na Folha, no Estadão, que a Riachuelo tem complicações trabalhistas terríveis, né, acusada de trabalho escravo, acho que foi até condenada. Então, eu falei, isso criou um encontro. Eu falei, gente, a gente com a posição que tem, né, mas aquelas contradições, a gente tem um pouco também de medo de reagir muito assim. Fui tocando o projeto. Tocando o projeto, até que estourou a coisa do Queer Museu, que foi atacado pelo MBL. Daí teve o ataque ao MAN, desse grupo, e eu pensei, eu estava fora, até eu falei, meu Deus, tudo tem limite, né? Contradição tem limite. Porque a gente vai lá abraçar o MAN, depois pega o patrocínio de quem está patrocinando o grupo que está atacando o MAN. É uma esquizofrenia que passa do qualquer limite. Não pode. Eu voltei, acho que eu estava na Itália, conversei com o curador, com o Adriano, que foi super compreensivo, super democrático, porque eu acho que ele poderia ter tido uma resposta autoritária, que Assinou muito, o contrato, tem que cumprir. não, você fica à vontade, sabe, etc. e tal. E eu também, a estilista também concordou em sair, porque quando ela viu do que se tratava, na mídia tradicional, ela ficou também horrorizada. Entende? Outros dois artistas saíram, que foi do meu conhecimento, só outros dois que eu acho lamentável, que só dois artistas tenham saído, tendo consciência, porque essa coisa, né, vai abraçar o MAN e depois, quer dizer, é uma incoerência muito grande. Então, eu acho que assim, a gente já tinha sido pago parte do honorário, devolveu o dinheiro, sabe? E essa coisa. Então, eu acho assim que tudo tem limite. Então, quer dizer, se isso for militância, tudo bem. Eu acho que talvez seja uma militância prática. Uma coerência. É, coerência. Eu acho assim, acredito em algumas coisas e a gente, como eu disse, se a gente não negociar com a realidade, você não consegue fazer nada, né? Eu conheci uma artista que tinha essa posição muito, que já está mudando, porque muito radical, né, de não fazer nada, não fazia nada, né? Quase nada, com um trabalho super bacana, tal. Então, eu falo assim, alguma negociação você tem que ter, né?
com o establishment, né? Com o mercado, porque senão é ostracismo completo, né? Mas eu acho que tudo tem limite. Né? E você sentiu retaliação depois desse momento? Assim, como é que foi Ou elogios. Olha, muito mais elogios. Muito né? mais As elogios, pessoas muito mais. Também pelo meio que eu vivo, né? Que é um meio de pessoas, graças a Deus, e também graças a escolhas que a gente Sim, faz, que são pessoas que acreditam na democracia, acreditam nos direitos humanos, acreditam na igualdade, né? Na não exploração, esse tipo de coisa, básica, né? Que eu acho que você não precisa ser de esquerda para ter esse tipo de posição, sabe? Então, foi muito mais positivo, eu acho. Foi muito legal, eu acho, o que aconteceu. E o que também, daí eu acabei me vendo com... A gente tinha produzido já tecidos com o material, né, com os meus desenhos e tal. E eu acabei ficando com esses tecidos e acabei produzindo roupas com a minha irmã, que foi com a Marta. Foi uma maneira de, sabe, que eu falei, pô, fazer alguma coisa com isso. Daí eu propus para a Marta, essa parceria, ela topou, abraçou e a gente mergulhou de cabeça, fez uma coleção, algo que foi super bacana, assim, foi super bacana. Uma coisa totalmente exótica para mim, mas que foi uma forma também, sabe, de transformar uma coisa muito negativa em algo positivo. E até recuperando um pouco da história, da sua história Com de família. certeza, Uma com certeza. coisa bacana, porque... Muito. É incrível, porque você vê que essas coisas ficam depositadas na gente, né? Que às vezes a gente nem tem consciência. E eu nem tinha consciência, porque eu não sei pregar um botão, assim, né? Mas a roupa é uma arquitetura, é uma escultura também, né? É um universo muito interessante. Eu detesto moda, mas eu gosto de design. Né? Então, E você está, como é que você assim, tá muito deprê, né? Muito pessimista? Como é que você está, assim, no geral, sobre a situação? eu oscilo um pouco. Tem dias que eu fico bem desanimado, assim, sabe? As coisas que a gente vê, preocupado, né? Com esses ataques à democracia. Mas a gente tem que, ao mesmo tempo, não chegou eu sei que tem gente muito abatida, né? Mas não chegou a me abater assim completamente ao ponto de não levantar da cama. Eu acho que a gente tem que ir fazendo. E a arte, eu acho que ajuda, que tem sente as artes plásticas, eu acho, que tem uma parte meio lúdica. É como se fosse uma terapia ocupacional, assim. Ajuda a gente a enfrentar, sabe, de alguma forma. Eu acho que, por exemplo, a literatura eu já acho mais complicado, porque é uma coisa ainda mais intimista, né, mais sozinha, assim. Mas a arte se lida com materiais. Eu lido também com trabalhadores de outras áreas, né, com metalúrgicos e pessoal de pedreira, Então, tem agora com esse projeto, com as roupas, comecei a mexer com tecido, daí um universo mais feminino. Então, tem essas coisas que ajudam. Né? Você falou que trabalha com uma equipe. Como é que é, assim, o seu trabalho, sua rotina? Varia muito? Você tem uma rotina estabelecida? Tem. 9 a 5. Eu tenho das 9 às 6. Eu tenho um ateliê que é aquela coisa que, infelizmente, mas infelizmente mesmo, a gente tem que ter uma coisa que funciona como uma empresa, que eu acho terrível essa parte, mas não tem escapatória. A gente tenta fazer tudo certo, tem nota para emitir, tem exportação, importação. Então, tem uma parte absolutamente burocrática. Então, você tem que ter essa estrutura. Eu tenho um ateliê que tem 2 funcionários, assim, assistentes diários, a pessoa que cuida mais da parte administrativa, o outro que cuida mais da parte prática, faz um pouco de tudo, tal, fixos, assim, esses. E quando eu tenho um projeto grande, eu chamo, tem
um pessoal, uns artistas mais jovens, assim, que têm trabalhado comigo já há muitos anos. E que viajam. Teve um que foi agora para a China executar um trabalho que eu não pude ir. Esse tipo de coisa. E a gente vai estabelecendo também uma rede assim de confiança, né? E também de uma habilidade para fazer aquele teu trabalho. Tá? Legal. E aí, Rodolfo? Deu? Super legal. Super legal. Aí é legal entrar nesse mundo também. Então. Tá Bacana, pensando, aprende um monte de sabe coisa. que no início, quando a gente começou a conversar, eu pensei, pô, é o primeiro artista plástico que a gente traz aqui. Na verdade, não. O Tutameia quase que começou com artista plástica. Quem foi? A Pink. Pink vai, né? Olha que legal. Então, a Pink veio, a gente conversou muito exatamente sobre essa coisa de a expressão, quer dizer, como se expressar, no caso dela, mais a pintura, e como fazer disso uma arma. Né? Então, E uma terapia. E uma terapia. Fazer uma terapia. Há quanto tempo vocês têm o site? Os 3 meses, 3 um pouquinho. meses. Tá. É recente. Não, está fazendo 4 meses hoje. 4 meses que a gente anunciou que ia fazer. E a Pink veio aqui ainda, a gente nem tinha ainda um microfone tão bom como Era um papo na cozinha ainda. Era um papo na cozinha. Eu fui privilegiado. Então. Precisa trazer mais. Trazer mais. Fazer sugestões para vocês. Por favor. Estamos aqui. Porque é um mundo que a gente não conhece, enfim. Aliás, como quase tudo, né? Fica... Bom, e aqui no Tutameia a gente teve essa conversa, mas não podemos deixar de lembrar dois eventos importantes que acontecem hoje. É que a gente sempre tem, no início, a gente sempre tem alguma conversa e tal sobre o que está acontecendo no dia, então agora estamos fazendo um fim essa conversa. Isso. Então, hoje em Nova York, o juiz Moro vai receber lá uma comenda, né, um homem do ano, coisa e tal, e o pessoal do grupo Defenda a Democracia no Brasil, que atua lá, vai fazer uma manifestação. É um grupo que tem, além de brasileiros que estão morando lá nos Estados Unidos, vai ter representantes da AFL-CIO, a Federação Americana do Trabalho, dos Sindicatos dos Trabalhadores Metalúrgicos, Sindicato da Indústria Automobilística, enfim, vários outros sindicatos ali protestando contra a indicação aí do juiz Sérgio Moro como um dos homens do ano aí da Câmara de Comércio Brasileira Americana. Enfim, diz aqui, um dos organizadores afirma: Moro estava buscando uma mudança de regime no Brasil, não buscando justiça. Enfim, então tem esse evento que acontece hoje em Nova York, e aqui em São Paulo acontece a pré-estreia, com debate. Olha, é só buscar nas redes sociais aí a palavra O Processo, com Maria Augusta Ramos, que é a diretora desse documentário muito bacana. A gente assistiu ontem, conversamos ontem com a Maria Augusta. Logo vai estar aqui no Tutameia também a entrevista que fizemos com ela. Acho que a gente pode apresentar aqui o trailer de 1 minuto, que é chama O Processo. Não vou repetir o processo, mas ele acompanha a trajetória do impeachment no Senado, os ritos do impeachment no Senado. Tá aí, pode tá lá. Rodar. Play. Vai ter golpe, vai ter luta! Não! Vai ter golpe, vai ter luta! Não! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Bora, Dilma! Por minha família e para quebrar a espinha dorsal desta quadrilha, eu volto sim, senhor presidente. Pela democracia, pela soberania do voto popular, eu voto não a este golpe e sim ao Brasil. Pela minha família, sim ao impeachment!
Esse é o trailer de O Processo. É um filme muito... Apesar de ele não tem nada de fala, de intervenção. Não tem nenhuma entrevista. Não tem nenhuma entrevista, não tem análise, não tem Não tem textão, som, não tem Interessante. música. tem música, tem só o processo. Uau. Os atos, os eventos, eles contam a história, a diretora conta a história, combinando as falas, os eventos, os atos que compuseram aí esse teatro da justiça. A gente perguntou para ela, foi mais teatro ou foi mais justiça? Mas é o teatro da justiça que levou aí ao golpe, levou à derrubada da presidenta Dilma, e que hoje se completa aí com a colocação do presidente Lula na prisão, coisa que muitos também consideram ilegítimo, dentro de um processo ilegítimo, né? Então, Os artistas também... Não, daqui a pouco a gente vai colocar no ar essa entrevista que a gente fez ontem com a Maria Augusta Ramos. Isso. Que ótimo. E não são só juristas que consideram esse processo legítimo, artistas também. Muitos. Né? É. Muitos. Um deles é o grande poeta Augusto Campos, Isso. que expressa a sua visão de mundo com conta-poemas e nos autorizou aí a publicá-los, e é como a gente vem encerrando as nossas entrevistas, nossos programas, com esse manifesto contra-poêmico, contra-poema, Lula livre. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. E tudo isso daqui a pouco vai estar no nosso site. tutameia.jor.br